Bem-vindos a mais uma imersão profunda nas escrituras. É muito bom estar aqui de novo, para mais essa conversa. Hoje a nossa missão é investigar uma quebra de padrão absoluta sobre o poder, sabe? E os efeitos dele no coração humano. Um tema bem atual. Para isso, a gente reuniu uma série de fontes fascinantes. Temos comentários bíblicos profundos, sermões históricos e umas análises teológicas sobre um texto antiquíssimo. Exato. Estamos falando do capítulo 27 do segundo livro das Crônicas. É um relato de apenas 9 versículos. E o nosso objetivo nessa exploração de hoje é destrinchar como um capítulo tão curto consegue, assim, abrigar lições espirituais gigantescas. Lições sobre autoridade, submissão, prosperidade divina e resistência à corrupção. É um prazer mergulhar nesses textos com quem está ouvindo a gente hoje. Com certeza. E olha, a premissa que a gente vai enfrentar hoje bate de frente com o que o mundo moderno espera da liderança. Como assim? É que existe uma expectativa histórica quase exaustiva de que o poder corrompe. A impressão geral é de que atingir o ápice da autoridade humana e manter a integridade espiritual é impossível. Nossa, verdade, a gente vê muito isso. Mas o relato bíblico do rei Jotão atua exatamente como um contraponto a essa regra não escrita. Ele nos prova que a corrupção não é inerente ao cargo. E para a gente compreender a dimensão da luz no reinado de Jotão, a gente precisa começar analisando as sombras deixadas pelo reinado anterior. Sim, o contexto é fundamental. O cenário de como ele chegou ao poder é extremamente tenso. O Jotão assume o trono de Judá com 25 anos, mas as nossas fontes apontam que antes dessa coroação oficial, ele já atuava como corregente. Exatamente. E o motivo dessa corregência é, assim, o núcleo da tragédia. Conta mais sobre isso. O pai de Jotão, o poderoso rei Uzias, ainda estava vivo. Mas ele havia sido isolado, trancado numa casa separada, por ter contraído lepra. E os textos deixam claro que não foi uma fatalidade médica, né? Foi um juízo divino direto. Exato. Compreender a queda de Uzias é fundamental para entendermos a ascensão de Jotão. Uzias foi um rei que prosperou de forma absurda. Ele trouxe muitos avanços para a nação. Sim, avanços militares, econômicos e agrícolas fantásticos para Judá. No entanto, o relato bíblico nos mostra o momento exato em que o sucesso subiu a cabeça. Aquele ponto de virada triste. O texto diz que, ao se tornar poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele decidiu entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar. E pela lei de Deus estabelecida lá através de Moisés, essa era uma função exclusiva, estrita e inegociável dos sacerdotes consagrados. Apenas os descendentes de Arão podiam fazer isso. Mas espera um pouco, vamos analisar isso com mais calma. Para quem nos ouve hoje, isso pode soar um tanto desproporcional. Como assim desproporcional? É que Uzias liderou a nação por décadas, trouxe riqueza, fortaleceu a segurança de milhares de pessoas. E por causa de um único erro, de um momento de orgulho no templo, ele perde absolutamente tudo. É uma queda muito abrupta, realmente. Ele é atacado pela lepra na mesma hora e passa o resto da vida no exílio. Como os teólogos e estudiosos explicam uma sanção tão drástica? Olha, é uma excelente ponderação. Isso nos obriga a olhar para a santidade de Deus sem as lentes da nossa conveniência. Sem aquele filtro moderno. Na teologia do Antigo Testamento, a separação entre o Estado e o culto era sagrada. O rei tinha autoridade sobre a nação, mas não tinha autoridade sobre a adoração a Deus. Ah, entendi. Tinha um limite claro ali. Quando Uzias invade o templo com um incensário na mão, ele não está apenas cometendo uma gafe cerimonial. Ele está declarando na prática que as realizações terrenas dele o colocavam acima das leis do Criador. Nossa! Ele tentou usurpar a glória que pertence somente a Deus, então. Exatamente isso. A lepra que brotou na testa dele ali mesmo serviu como uma manifestação física e visível daquela impureza espiritual interna. E a lei exigia que o leproso fosse isolado para não contaminar a comunidade. Então, o pai dele, o rei oficial, ainda carrega a coroa, em tese, mas está recluso em desgraça pública e vergonha. É um cenário desolador para o reino. É aí que o conceito de corregente entra de forma prática, né? Jotão, ainda jovem,
passa a administrar o palácio e a julgar as causas do pai no lugar do pai. Sim, ele assume o peso todo. Eu fico imaginando a pressão psicológica e espiritual sobre esse jovem. Pensa numa analogia com uma grande empresa familiar. É um bom paralelo. O fundador, venerado por todos, é de repente flagrado num escândalo gigantesco e é afastado. A tentação imediata de quem assume é apagar o legado do antecessor. Com certeza. Criticar o pai publicamente, né? Exato. Tomar o poder à força para provar a própria autoridade. E, no entanto, Jotão faz o oposto. Ele não humilha o pai, ele se submete. É uma atitude surpreendente. Por que escolher a submissão quando ele já tinha na prática a faca e o queijo nas mãos? Porque Jotão compreendia a dinâmica real do poder divino. Ele não operava na lógica humana de dominação, sabe? Ele tinha uma visão diferente de autoridade. Antes de ser o governante de Judá, ele entendia que era filho. Ele aplicou um mandamento básico de honrar pai e mãe. Os comentaristas que estudamos ressaltam muito essa firmeza de caráter. Hoje em dia a gente vê uma tendência de descartar a autoridade quando ela falha, né? Exato. Ou quando se torna um estorvo para as nossas ambições. Mas Jotão serviu como representante fiel de seu pai, sem tentar apressar o relógio de Deus para sua própria glória. Que lição forte de humildade. Mas olha, tem um detalhe teológico ainda mais profundo aqui. Qual seria? Jotão teve o discernimento de separar o respeito pelo pai da imitação do pecado do pai. Ah, isso é crucial. O texto bíblico enfatiza que Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, imitando as boas obras de Uzias, mas com uma ressalva importantíssima. Que ele não entrou no templo, certo? Exato, ele jamais imitou a profanação de entrar no templo do Senhor de forma indevida. A integridade espiritual de Jotão não era como um verniz superficial, mas como um sistema de raízes profundas. Raízes que mantêm a árvore de pé na tempestade familiar. Perfeito. A verdadeira autoridade dele começou na humildade. Ele soube o seu lugar perante o Senhor. E essa postura interna de obediência irrestrita rapidamente ganha contornos externos. A retidão invisível do coração de Jotão se transforma em coisas muito visíveis e palpáveis. Sim, tijolos, muralhas, dinheiro e vitórias militares. As nossas fontes nos mostram que Jotão foi um construtor incansável. Mas a ordem das construções me chamou muita atenção. É um detalhe que passa despercebido às vezes. A primeira grande obra citada no relato é a reconstrução da porta de cima do templo do Senhor. Só depois de focar no templo é que ele passa a construir muralhas em Ofel, cidades nas montanhas e fortificações. E essa sequência cronológica é essencial para a teologia de crônicas. Por que cuidar da porta do templo primeiro? Protege a cidade inteira. Porque na visão bíblica, a segurança militar e econômica de uma nação repousa sobre a sua fidelidade espiritual. Ao restaurar primeiro as estruturas do local de adoração a Deus, ele passava uma mensagem. Uma declaração de fé pública. Isso, Jotão estava declarando que a verdadeira defesa de Jerusalém não vinha da espessura das muralhas, mas da presença do Senhor no meio deles. Somente após garantir a ordem do culto e a reverência ao sagrado é que ele expande a infraestrutura civil e militar de Judá. E essa preparação se provou vital, né? Porque a paz não durou para sempre. Exato. Vêm as batalhas. Mais especificamente, a guerra contra os amonitas. Um confronto inevitável. E as análises teológicas sugerem que não se tratava de uma mera escaramuça por pedaço de terra. Havia uma hostilidade espiritual profunda dos amonitas contra Judá. Uma tentativa de enfraquecer o povo do qual, segundo a promessa, viria a linhagem do Messias. Mas Deus interveio diretamente e a vitória de Jotão foi acachapante. E o texto registra um tributo de guerra pesadíssimo. Os números desse tributo, cobrados por 3 anos consecutivos, são impressionantes. Os registros apontam para 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e de cevada por ano. Para quem está tentando visualizar isso hoje, fora das medidas bíblicas antigas, qual seria o impacto real dessa riqueza entrando nos cofres de Judá? Olha, a gente está falando de quase 3,5 toneladas de prata pura anualmente. Nossa, é muita coisa. E quanto aos grãos, 10.000 coros equivalem a milhares de litros de trigo e cevada.
É uma quantidade massiva de alimento que blindava a economia de Judá contra fomes e dependência externa. Era uma riqueza jorrando para dentro da nação de uma forma que consolidava completamente o poder do rei, né? E a estabilidade do povo. E o texto faz questão de amarrar isso com uma explicação teológica cristalina. O versículo 6 diz: assim Jotão se tornou mais poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Ou seja, a causa do poder material foi a direção espiritual. E isso nos coloca diante de um questionamento que a gente precisa fazer, até para não cair em armadilhas de interpretação moderna. É verdade, tem muito perigo aí. O texto diz que ele enriqueceu e se tornou poderoso porque dirigia seus caminhos na presença de Deus. Isso significa que há uma garantia matemática de que a retidão espiritual sempre trará riqueza financeira? Esse é um ponto de cautela importantíssimo. A gente não pode pegar essa promessa específica do Antigo Testamento, feita dentro do contexto da Aliança Nacional de Israel, e distorcer. Transformar o evangelho da prosperidade egoísta para os dias de hoje, né? Exatamente. A bênção sobre Jotão não era para o conforto pessoal dele. Essa abundância tinha um propósito divino coletivo. Ela servia para financiar a fortificação da Terra Prometida. Para proteger o povo da aliança e garantir a manutenção do templo. O poder concedido por Deus é sempre uma ferramenta para a glória de Deus e proteção do seu povo, nunca um prêmio para afagar o ego humano. Deus sustentou o reinado de Jotão porque ele focou em sustentar a adoração verdadeira. O que nos conduz inevitavelmente ao aspecto mais dramático e doloroso de toda essa narrativa. Nem tudo era perfeito. Porque até esse momento a imagem que a gente tem é quase paradisíaca. O rei é justo, obediente e reverente, o exército é invencível, a economia está transbordando, as fronteiras estão seguras. O templo está sendo embelezado. Parece a era de ouro perfeita. Mas há uma frase curta e cortante no versículo 2. No meio dessa glória, o cronista registra: mas o povo continuava na prática do mal. É um contraste brutal, sabe? No trono, há um homem com o coração alinhado ao Senhor. Mas nas colinas e nas ruas de Judá, há uma nação entregue ao sincretismo religioso. O povo estava sacrificando e queimando incenso nos chamados lugares altos. E o que exatamente eram esses lugares altos? Então, os lugares altos eram santuários ao ar livre, geralmente localizados no topo de colinas ou montanhas. O grande problema é que a adoração nesses locais misturava práticas pagãs com a adoração a Deus. Tinha muita influência dos povos cananeus ali ao redor, né? Sim, era muito mais conveniente e adaptável aos desejos do povo do que a adoração rigorosa e santa exigida no templo centralizado em Jerusalém. E se a gente olhar para os profetas contemporâneos de Jotão, nomes gigantescos como Isaías, Oséias e Miqueias, a gente vai ver um diagnóstico aterrorizador daquela sociedade. Eles denunciavam corrupção, injustiça social e idolatria. O coração da massa estava apodrecido por dentro. Mas isso gera um nó lógico pra gente. Jotão era um monarca absoluto. Ele tinha o poder de esmagar o exército amonita e cobrar toneladas de prata. Ele detinha um monopólio da força. Então, se ele tinha todo esse poder, por que ele simplesmente não assinou um decreto real proibindo os sacrifícios nos lugares altos? Por que ele não mandou o exército derrubar cada altar pagão à força? É uma pergunta que muita gente faz ao ler esse texto. As nossas fontes mostram que ele não promoveu uma daquelas faxinas religiosas radicais que outros reis, como Josias, fariam mais tarde. Por que essa limitação diante de algo tão errado? Olha, essa aparente inércia nos ensina uma lição profunda sobre a natureza humana e os limites do poder político. A verdadeira adoração não pode ser fabricada por legislação. O Estado não pode impor a fé verdadeira. Exato. O Estado pode, através da força da espada, obrigar as pessoas a derrubarem altares de pedra. Um decreto pode gerar uma conformidade externa por medo da punição, mas o rei não pode legislar sobre o coração. Se Jotão impusesse a adoração à força, ele criaria um reino de hipócritas e não de adoradores genuínos. A liderança política, por mais íntegra que seja, esbarra na porta do livre-arbítrio. Isso me leva a uma reflexão brilhante que encontrei nos comentários da teóloga Rosana Barros enquanto a gente preparava essa imersão. É uma daquelas quebras de paradigma que nos forçam a parar e repensar tudo. O que ela diz? Ela argumenta que a liderança capaz de transformar verdadeiramente uma sociedade não está no trono de um palácio, mas ao redor da mesa de jantar. Nossa, muito profundo.
Ela desloca o peso da mudança moral do Estado para a família. A liderança sagrada do lar, com os pais instruindo os filhos na palavra, tem um poder formativo que nenhum decreto real alcança. Essa observação é cirúrgica. Ela inclusive faz um paralelo com os dias de Noé nos textos dela. Naquela época, Noé pregava a justiça de Deus, mas a mensagem não ressoava, sabe? Ninguém dava ouvidos. O povo de Judá, nos dias de Jotão, estava nesse mesmo estado de entorpecimento. E isso traz uma aplicação prática pesadíssima para nós. Cada um de nós pode ser um farol de retidão no ambiente de trabalho, nas amizades ou na política. Mas não podemos forçar a salvação de ninguém. A resistência do povo em abandonar o mal não diminuiu o caráter de Jotão, mas demonstrou a obstinação de corações que não queriam se render à verdade. É duro de aceitar, mas é a realidade do livre-arbítrio. No entanto, mesmo diante desse cenário imperfeito, entra em cena o conceito teológico maravilhoso da graça. O comentário bíblico do pastor Heber Todt destaca que Jotão não atingiu a perfeição na liderança da nação. Ele deixou os lugares altos de pé. A nação não foi curada espiritualmente. Mas, mesmo com essas falhas na execução de uma reforma completa, o texto declara que o Senhor honrou Jotão. Essa é a beleza libertadora da teologia bíblica. Nós temos a terrível mania de transformar Deus num fiscal frio e implacável que cruza os braços esperando a primeira falha para nos descartar. E o relato de Jotão nos mostra exatamente o oposto, né? Sim, Deus não ignorou o mal do povo, tanto que os profetas avisaram sobre o juízo vindouro. Mas Deus aceitou a sinceridade de Jotão. A graça atua e flui exatamente pelas rachaduras da nossa imperfeição humana. O Senhor fez Jotão prosperar porque a direção da vida dele apontava fielmente para o alto. Mesmo que ele não tivesse conseguido varrer todas as trevas ao seu redor, a misericórdia de Deus é imensa para aqueles que caminham com integridade de intenção. É reconfortante e desafiador ao mesmo tempo. Jotão teve um reinado e uma vida relativamente breves. Morreu aos 41 anos de idade. Muito jovem, na verdade. Ele foi sepultado com todas as honras na cidade de Davi, ao lado dos grandes reis de Judá. O fim da vida dele foi marcado pela dignidade, em contraste absoluto com a solidão amarga e o exílio de seu pai Uzias. É a prova histórica e espiritual de que quem honra Deus é honrado por ele, de maneiras que ecoam pela eternidade. Sem dúvida alguma. E agora, vamos trazer isso para o nosso coração? O capítulo 27 de 2 Crônicas fala sobre o reinado de Jotão, rei de Judá. Aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair desse capítulo. 1. Fidelidade a Deus. Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como seu pai Uzias. Isso nos lembra da importância de seguir os caminhos de Deus e viver uma vida de obediência e retidão. Uma base sólida. 2. Influência positiva. Apesar de seu pai ter cometido erros, Jotão escolheu seguir o que era certo. Isso nos ensina que podemos ser influências positivas em nosso ambiente, mesmo quando estamos cercados por más influências. Com certeza. 3. Resiliência e perseverança. Jotão enfrentou desafios durante seu reinado, mas permaneceu fiel a Deus. Isso nos encoraja a sermos resilientes e perseverarmos na fé, mesmo diante das dificuldades. Amém. 4. Impacto duradouro. O reinado de Jotão foi marcado por construções e melhorias para o povo de Judá. Da mesma forma, nossas ações podem ter um impacto duradouro nas vidas das pessoas ao nosso redor. Exatamente. 5. Buscar a sabedoria divina. Ao buscar orientação e sabedoria em Deus, como Jotão fez, podemos tomar decisões sábias que beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que lideramos ou influenciamos. Essas lições nos incentivam a viver uma vida centrada em Deus, buscando sempre fazer o bem e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Diante da profundidade e do peso dessas lições eternas, eu convido cada um que está nos acompanhando a fechar os olhos, onde quer que esteja neste momento, para nos unirmos em oração. Vamos colocar essas verdades diante do trono de Deus. Querido Deus, agradecemos pelo exemplo do rei Jotão,
que nos mostrou a importância de viver em retidão e fidelidade aos teus caminhos. Ajuda-nos a sermos influências positivas em nosso ambiente, mesmo quando enfrentamos desafios e pressões. Dá-nos resiliência para perseverar na fé e buscar sempre a tua sabedoria em nossas decisões. Que nossas ações deixem um impacto duradouro e positivo nas vidas daqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao longo de toda essa nossa imersão profunda, a gente viu de forma muito clara que o sucesso espiritual do rei Jotão não dependeu em momento algum das palmas, sabe, do apoio ou da aprovação da multidão. Afinal, as ruas de Judá continuaram indiferentes à vontade do Senhor. Isso nos deixa um questionamento profundamente provocativo para ecoar em nossos corações ao longo da semana. Qual seria? A sua fidelidade a Deus se manteria de pé, firme como uma árvore de raízes profundas, mesmo se fôssemos os únicos a fazer o que é certo dentro de nossa própria casa, do nosso trabalho ou do nosso círculo de convivência. Que possamos refletir sobre isso com coragem. E nós encorajamos e estimulamos de forma muito calorosa a compartilharem essa reflexão de hoje e esta oração que acabamos de fazer com outras pessoas. Sim, passem-se adiante. Encaminhe para sua família, para aquele amigo distante ou para qualquer pessoa que esteja precisando renovar a esperança e encontrar firmeza espiritual nos dias turbulentos em que vivemos. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem a caminhada de todos. Até a nossa próxima imersão!